Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Olá, estamos iniciando mais um programa aqui no Museu Esportivo de Maringá. E antes de entrar aqui para falar com os amigos do museu, eu recebi uma mensagem do amigo Astério Amante do Nascimento, dos maiores jogadores do futebol amador e do futsal de Maringá. Achei tão bacana. E a gente recebe tantas mensagens, a gente às vezes não presta atenção. Agora aqui, ó, bom dia. Que o dia seja leve, tranquilo e, acima de tudo, abençoado. Que Deus seja nosso escudo contra qualquer mal. Amém. Amém, Astério. Desejo isso para todos os amigos do Museu Esportivo de Maringá. E hoje eu recebo aqui, com muita honra, eu fico muito feliz de receber eu já digo, pioneiros do rádio maringaense, aquela turma dos anos 70, 80, que não estão mais em Maringá, mas que mantém esse vínculo. E graças ao Museu Esportivo, muitas vezes, que a gente consegue ter esse relacionamento com as pessoas que marcaram seu nome na história da imprensa esportiva de Maringá. E eu vou falar agora com o Nelson Rodrigues, que continua marcando o seu nome na imprensa esportiva brasileira. Eu não sei, eu falei com o Nelson, Nelson, vamos gravar, vamos. Eu não sei onde o Nelson está. Tudo bem, Nelson? Você está em Curitiba? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, a minha saudação para todos os horários aí que você faz referência. Sim. E eu estou em Foz do Iguaçu nesse momento. De Paula, entre os afazeres que tenho de dia a dia, ainda exercendo a profissão de advogado e de comunicador, eu tenho emissora de rádio em Foz do Iguaçu, a mais antiga emissora aqui da região do oeste do estado do Paraná, que é a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, somado a outras participações em Capanema, em Toledo, Capanema mais na região do sudoeste e Toledo também no oeste do estado do Paraná. E por estas e outras tantas razões, eu sempre me faço muito presente também na cidade de Foz do Iguaçu. Eu tenho aqui por essa terra um carinho muito grande, né? Mas eu toda vez, e acredite, toda vez que eu tenho contato com Maringá, eu me emociono. Por quê, De Paulo? Eu gosto tanto dessa cidade que você não imagina. Eu gosto tanto da Cidade Canção, deu tudo certo na minha vida e é uma página que um dia eu vou ter que explicar. Eu não era para ir para Maringá e não era para ter saído de Maringá. São duas realidades. Eu fui desencaminhado de Curitiba, porque a minha intenção, à época, eu era menino de 17, 18 anos de idade, 18 anos por aí, a intenção era estudar e trabalhar num centro maior, porque eu morava no interior do estado. E era para ir para Curitiba, mas fui convencido por uma pessoa de saudosa memória, o senhor Joaquim Rocha, os filhos moram aí em Maringá, a família mora em Maringá, e eu não conhecia Maringá. E ele, não, porque Maringá é bonito, Maringá não sei o quê, etc. e tal. E quando eu cheguei em Maringá,
eu fiquei assim encantado, apaixonado, mas apaixonado mesmo. E ele morava muito próximo do estádio, mais próximo, eu posso te dizer a metros aí, porque fica entre a Prudente de Moraes e a Colombo, mais próximo da Paraná. Então, muito próximo aí do Chico Neto, do Willie Davis e tal. Eu atravessava ali a linha do trem para chegar no centro da cidade. E eu cheguei numa sexta-feira em Maringá, sexta-feira à noite, e na segunda-feira, até o meio-dia, eu já tinha 2 emissoras de rádio para trabalhar. Eu tinha visitado 2 emissoras de rádio, e as 2 me fizeram convite para ficar. Eu preferi, naquele momento, naquela oportunidade, a Rádio Atalaia. A Rádio Atalaia funcionava na Avenida Duque de Caxias, entre a Anel Martins e a Santos Dumont ali, né? E pertencia ao doutor Álvaro Miranda, que era da Mercantil Miranda, e o doutor Ademar Schiavone, de saudosa memória, os 2, já de saudosa memória e tal. E depois eu fui fazer, tão logo eu comecei na Rádio Atalaia, eu fui fazer futebol também na Rádio Jornal. E daí deu tudo certo, a minha filha, que hoje já é uma senhora, que já me deu uma neta, que é uma bela de uma professora universitária, advogada, que só me deu alegrias, nasceu em Maringá, é maringaense. Então eu tenho, por essa cidade, eu cheguei aí para trabalhar, para estudar, o meu primeiro intento era fazer um curso universitário, né? E sempre perseguindo o curso de Direito e tal. Comecei fazendo curso de Letras, porque já se exigia à época, o sindicato dos jornalistas, naqueles locais em que não tinha a faculdade de comunicação social, o jornalismo com queira, você, com o curso de letras, você podia pertencer àquela categoria de jornalistas provisionados. E eu trabalhei muitos anos na TV Cultura depois, né, 7, 8 anos eu trabalhei na TV Cultura, e sempre na condição de jornalista provisionado. Eu, faltando 6 meses para eu concluir o curso de letras, o último semestre, eu logrei êxito no vestibular de Direito, né? Como eram só 40 vagas e faculdades públicas no Paraná, naquele momento, não tinha mais do que 400 vagas no Estado, né? Porque você tinha a Universidade Federal, você tinha a UEL, você tinha a UEM, e eram esses né? 100 vagas havia em Curitiba e 80 vagas em Maringá, com 40 para o curso diurno e 40 para o curso noturno. Aí eu não quis perder a oportunidade, eu falei, eu não sei se eu passo num outro vestibular. Era bem concorrido à época, né? Era coisa assim, 15 candidatos para uma vaga, era bem concorrido. E aí eu preferi, então, fazer o curso de Direito. Eu só tive grandes alegrias, de Paulo. Por isso que eu falo de boca cheia quando eu falo de Maringá. Eu acho linda a cidade, grandes amigos, deu tudo certo para mim, né? Aí você fica um pouquinho meio que, às vezes até ganancioso, aparecem outras oportunidades de negócio, né? Você corre atrás e tal. Eu fiz frente, colocando rádio no Mato Grosso e alargou. Mas quem sabe um dia, né, o bom filho a casa volta, né? Agora eu queria 2 perguntas assim. Que ano foi que você veio a Maringá e que logo conseguiu emprego já em 2 emissoras, poderia trabalhar em 2, e optou pela Atalaia? E uma outra pergunta muito pessoal. Nelson, eu entrevisto muitos amigos e eles contam as histórias assim que elas tomam um rumo que eles não imaginavam e acaba dando certo, muito certo no teu caso. Você acha que são propósitos de Deus para a sua vida, que você imagina algo e, no fim das contas, acontece diferente e hoje você fala que bom que aconteceu diferente? De Paula, resumindo, a minha fé é pela teoria criacionista. Uma força muito maior, incompreensível ao nosso juízo, aos nossos sentimentos, nos criou, tá? E quando fez esse desenho inicial, algum propósito pré-estabelecido existe. Claro, você com todas as tuas condições de livre-arbítrio, né?
o teu aculturamento, as coisas que vão acontecendo, as improvisações que vão aparecendo na vida, entendeu? Às vezes te remete para lugares e para condições que muitas das vezes você não imaginou, tá? Você não imaginou. Mas eu acho que tem alguma coisa assim pré-estabelecida. Eu não me arrependo nada do que eu fiz, mas Maringá, por exemplo, me dá uma alegria muito grande. Obrigado por eu ter morado em Maringá. Eu agradeço a Deus. Obrigado por eu ter podido conhecer a cidade de Canção. Né? Você abriu e fez referência ao Astério, desejando um bom dia, etc. Né? Eu cheguei aí, salvo o melhor juízo, o Astério era quarto zagueiro do Grêmio de Maringá, do time amador. O Grêmio tinha o time profissional e tinha o time amador, que era um amador extremamente qualificado. E se ele me permitir, eu peço todas as escusas, porque hoje a linguagem está um pouco meio policiada, o Negrão era carniceiro, de Paula. Ele tinha uma vocação para açougueiro no matador, porque jogava um futebol de salão, batia muito forte na bola, mas o que ele beliscava de tornozelo alheio, entendeu? O que ele encontrava joelho de adversário naquele bico da chanca, como dizia o pessoal boleiro antigamente e tal. Então, só para dizer. E depois, coincidentemente, ele veio, inclusive, a trabalhar até na TV Cultura, onde eu trabalhei por algum tempo, né? O Astério, o Gerles, Pancho no gol, era Ginter, tinha um time bom aí da bola pesada, que nós chamávamos na época. Mas então, resumidamente, eu posso te dizer uma coisa assim de coração, De Paulo. Eu agradeço muito, muito, muito tudo que aconteceu na minha vida. Eu tenho, por exemplo, hoje, eu estou com 67 anos de idade, eu tenho 3 filhos assim, só me deram alegria. Bem encaminhados, eu tenho um engenheiro, um outro filho advogado, a menina que é advogada, professora também, um genro maravilhoso, noras espetaculares. Então, nesse particular, que eu sempre pedi a Deus para que me abençoasse, que me desse discernimento necessário, tudo muito realizado. E eu fui ser na vida, eu só não consegui ser boleiro, porque a rigor, eu não tive nem muito tempo para eu testar se eu pudesse ser um bom jogador de futebol. Eu me destacava, mas eu me destacava na minha escola, né? Não é na minha escola, na molecada da rua e tal, isso não é suficientemente uma baliza para você dizer, não, era bom de bola e tal. Aí, eu perdi meu pai com 11 anos de idade, família muito humilde, então eu já com 12 anos de idade, um juiz de direito permitiu que eu trabalhasse durante o dia para poder estudar à noite. Então aí toda e qualquer possibilidade de me dedicar ao esporte começou a ficar muito reduzida e tal, né? E até ali no início dos 20 anos, batendo uma bolinha, mas daí já sem. Mas aquele sonho de 8 anos, 9 anos, ouvindo rádio, né? Os principais jogadores da época, Pelé, que eu diga, né? Principalmente o carro-chefe, Pelé e aquela coisa toda. Eu mais filho de gaúchos, etc., Grêmio Internacional no horizonte para se torcer, eu fui virar Colorado, time do povo, e aí tinha o time do Internacional com aqueles jogadores que eu era fã por ouvir de rádio. E aí, quando eu vou te contar isso, se você permite, depois você edita, se não achar interessante. Por favor. Eu tinha 9 anos de idade, e com certeza você também fez. Veio aquela famosa redação, o que você quer ser quando você quer ser grande. Entendeu? De Paula, juro por tudo que é sagrado. Eu disse que eu queria ser jogador de futebol, radialista e advogado. Isso, a professora que ainda vive, a dona Leoni ainda vive, a minha professora de saudosa e querida lembrança, entendeu? Faz ano e tanto eu a encontrei em Curitiba e ela lembrou e tal, e disse que me lembrava, nunca esqueceu, foi daqueles alunos que marcou na vida dela, pelo meu jeito de ser, que eu era falante,
etc. e tal. Então, eu queria ser, e isso Deus me concedeu essa alegria de alcançar isso. Eu não sabia, eu não tinha noção, quando eu disse isso, eu não tinha noção como é que era isso. Eu era encantado pelo rádio, eu acho que eu me apaixonei pelo rádio quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, porque meu pai e minha mãe iam à casa de um vizinho no domingo à noite para ouvir um programa de rádio, entendeu? E aquilo me chamava a atenção, por que aquelas pessoas eram tão encantadas por aquele aparelho, né? Entendeu? Por aquela caixa de som, vamos dizer assim, né? E advogado, não sei. Eu acho que alguém algum dia foi soprando e aquilo foi meio que entrando nos meus sentidos de querer. E graças a Deus eu consegui isso, levei feijão e arroz para os meus filhos, entendeu? Através de microfone de rádio, muitos anos, e me orgulho muito disso. Agora, eu queria que... Vamos fazer um recorte. Não, respondendo, você me perguntou Maringá. Maringá, eu cheguei no segundo semestre de 77, tá? Eu peguei o auge do Grêmio de Esportes de Maringá, campeão do estado, um timaço de bola, tá? E a minha primeira equipe esportiva que eu fui trabalhar com aquele cidadão que eu considero até hoje, talvez o mais importante profissional de rádio com quem eu trabalhei no rádio esportivo, que era o Antônio Paulo Puca. Acho que você também recorda dele, né? Sim. Fez um nome extraordinário em Maringá, está aí a figura do Antônio Paulo. E o Puca, nós só não trabalhamos juntos, como nós viramos muito, muito, muito amigos. Amigos, tá? Todos os segredos do Puca eu sabia de cor e salteado. Eu era um confidente dele, apesar dele ser um homem com idade para ser o meu pai, me dava conselhos como pai. Volta e meia eu repreendia o Puca, porque o Puca, ele era esquentado, ele era valente, e pegava algumas brigas meio que no peito, meio que sozinho. Eu falava, para, homem, é muita gente contra ti, vamos devagar e tal. Algumas coisas eu batia mais forte em cima dele, mas foi assim um amigo e um profissional extraordinário que eu aprendi muito, 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 muito. O Puca, ele era um grande locutor, e era daqueles caras dotados com todos os requisitos que você necessita para ser um locutor. O Puca ele possuía uma voz assim, daqueles de trovão, né? Quer dizer, voz que gabaritava, principalmente à época, alguém que quisesse ocupar microfone. O Puca era dono de um vocabulário, apesar de ele não ter feito grandes cursos, mas o Puca era dono de um vocabulário, mas olha, invejável. O Puca arrumava 15, 20 sinônimos num comentário para o mesmo termo, entendeu? Ele enfeitava, ele burilava, ele dava sustentação àquilo que ele queria dizer. E o Puca andava na narração, olha, como andava o Pedro Luiz da Rádio Nacional antigamente, que eu acho que foi o grande inspirador, né? Hoje a juventude sequer lembra que existiu isso, mas os mais antigos podem lembrar. E o Puca é de uma escola do rádio sério, né? O Puca era de uma escola do rádio sério, e gostava de ganhar audiência. Era extremamente competitivo. De Paulo eu achava até algumas coisas exageradas. Conforme a importância que o jogo pudesse ter em relação ao resultado, pouco importa a equipe. Nós cansamos de abrir jornadas esportivas 11 horas da manhã. Entendeu? Domingo de clássico, quando eu ia para o campo para trabalhar como repórter, clássico que eu digo Londrina, por exemplo, ou a dupla da capital, que sempre tinha um significado maior, jogar contra Atlético, Curitiba, essas coisas, né? Entendeu? Tudo que eu rezava era não falhar um cabo de microfone, era que o técnico não esquecesse a pilha da maleta, entendeu? Por quê? Porque você ia ser cobrado de um jeito que você não imagina. Então eu cuidava do meu equipamento mais do que do meu corpo, entendeu? Eu falava, não, eu
porque eu sabia que o Puca, ele era muito exigente. Começou a transmissão, esqueça a brincadeira, esqueça provocações sem sentido que ele ia ficar. E aí não tinha fome, não tinha sede, não tinha frio, não tinha nada. Vamos embora e vamos ganhar audiência. Eu posso dizer, posso afiançar. Nós fizemos o Puca narrando, o Lindolfo, doutor Lindolfo Luiz, que depois foi ser diretor da TV Cultura, da Rede Paranaense, entendeu? O doutor e eu. Olha, nós tivemos jornadas no Willie Davis, que a rigor não é exagero. Eu não precisava de retorno lá embaixo. Era, como dizia o Puca, espalhando um eco de audiência no Willie Davis, quando ele chamava aquela chamada para informar o tempo, o placar do jogo e tal, que tem sempre uma vinhetinha característica ali, aquilo fazia a gente arrepiar. Podia tirar o fone do ouvido, você ouvia o estádio inteiro fazendo aquilo. Então ele era dono de uma audiência assim extraordinária. E na vida particular com ele, muita risada. Muita risada, muita risada. Nos finais de semana, esporadicamente, nos finais de semana, quando não tinha jogo, dava uma sede na gente. Ele tinha uma chácara na beira do rio Ivaí, e aí entrava o violão, né? E entrava um Billy Knight junto, e ali a gente ficava muitas e muitas vezes. Tive a infelicidade de, junto com ele, estar junto com ele e com o filho dele, o Paulo Ricardo, quando o Paulo Ricardo perdeu a vida, né? Teve um acidente na vida do Paulo, um menino, à época, com 22 anos de idade, guri na universidade, guri bonito, forte, e, por razões que não vem ao caso, acabou tirando a própria vida. Aquilo foi uma tragédia e tal, e nesse dia estávamos eu, o Ricardo, que era Paulo Ricardo, o nome do menino, e o Puca. Uma tristeza total. Mas, apenas para resumir, foi um grande profissional. E nesta equipe, a chamada equipe da verdade, né, que eu comecei com o Puca na Rádio Jornal. Aí tínhamos lá o Puca narrando, né, o J. Leite, que era um grande narrador também. Eu fui lá para ser o terceiro narrador e tal, e repórter, né? Tinha o Oswaldo dos Santos. O Oswaldo dos Santos era diretor de uma financeira. O Oswaldo sabia comentar, tinha uma graça no comentário dele, jogou futebol na vida, tocava um violão invejável. O Paulo Roberto, que era bancário, depois veio o Germano Filho e tal, né? E nós fomos fazendo. Nessa equipe que eu te falei, já do segundo momento, eu, Paulo Lindolfo, depois entrou o Ananias para fazer o plantão, um grande plantonista, era esmerado, gostava do que fazia com leveza, se preparava para fazer o plantão dele e tal. Enfim, grandes alegrias. E a gente era uma espécie de gente admirada, viu, De Paulo? Não, sim. Era gente admirada. Entendeu? Opa, né? Você chegava, tá boa essa mesa, Nelson? Entendeu? Tá bem atendido. Tinha alguns pontos de encontro, De Paula, em Maringá, que eu achava super interessante. O chamado happy hour e tal. Tinha um bar, restaurante, o Império, Pingo de Ouro, Nápoles. Era 3, 4 pontos que tinha pela cidade, que você lotava ali no final de tarde, né? A partir de 5h30 até 7h30, 8 horas, todos esses locais eram muito movimentado. Gente em pé, né? Gente improvisando um banquinho ali para sentar e tal. E era engraçado que todas as facetas da cidade frequentavam. Então, você tinha um médico, um advogado, um comerciante, um bancário, entendeu? Um funcionário público, e todos eles gostavam muito da turma do rádio, né? Então, a gente estabelecia amizades, né? Simpatia e tal.
E muitas das vezes proibido de pagar a conta até, entendeu? Tinha Agora, até... o Nelson, você chegou em 77, foi um período assim de ouro do futebol maringaense, quando o Grêmio foi campeão, né? Queria que você me falasse sobre... Você já passou, e essa atmosfera que você passou, eu convivi como torcedor, então eu estava começando a fazer meus textos, e eu me lembro perfeitamente disso, e realmente a audiência do PUC era uma coisa assim, nossa, era maravilhosa. Agora, eu queria que você falasse para mim da concorrência, né? O Puca brigava firmemente com essa concorrência, ele queria ganhar e ganhava muitas vezes, e praticamente ganhou na maior parte das vezes. E queria que você falasse também de algum jogo que você reputa assim, que ficou na sua memória. Entre os vários jogos que você trabalhou, qual aquele assim que te marcou de uma forma assim indelével? Olha, puxa vida, teve muitos jogos. Os clássicos do café, às vezes eu não sou tão cronológico, mas os clássicos do café, é claro, movimentava e movimentava demais. Teve um jogo de um fato extremamente lamentável, um fato triste, né? Que foi um jogo contra o Colorado, que aconteceu a morte do Valtencir, né? Valtencir foi um jogador que jogou no Botafogo, chegou a jogar na seleção brasileira de futebol, e depois veio jogar na capital do estado, e num jogo do Willie Davis, o Valtencir, num choque, ele vem carrinhando a bola com o jogador Nivaldo, ele salta, a nítida impressão, né, e foi isso que realmente eu conversei depois algumas vezes com o Nivaldo, né, o Nivaldo saltou para fugir do carrinho do Valtencir, né, o Nivaldo era bem mais leve, o Nivaldo era um meia-esquerda do Grêmio, talvez o melhor meia-esquerda que o Grêmio que jogou com a camisa 10 do Grêmio, da história do Grêmio, né? Eu tenho comigo daquilo que eu acompanhei no futebol de Maringá. Quem sabe lá nos áudios, tempos, né? Falava-se muito do Zuring, que jogava naquela posição de meio de campo, que era genial, de acordo com o que o Roderley falava. Eu convivi muitos anos com o Zuring, também quem conviveu falava do Zuring, outros companheiros. Mas, enfim, mas esse lance ele acabou fazendo com que, no choque do joelho com a cabeça do jogador Valtencir, né, deu um choque que, né, numa linguagem popular, assim, né, não médica, deu o chamado chicote e rompeu a cervical, né, esnucou, né, na linguagem mais popular, esnucou o jogador Valtencir. Eu me lembro muito desse jogo, me lembro de um jogo do Grêmio de Maringá contra o Grêmio de Porto Alegre, que morreu o pai do Borba Filho. Então Não, são duas coisas. Foi contra o Inter. Foi contra o Inter, exatamente. Doutor Borba, doutor Altino Borba estava no estádio vendo o jogo e lá pelas tantas ele sofreu um infarto e tal, e há quem diga que foi a emoção do jogo que tenha provocado, digamos, um estado de ânimo nele a ponto de, infelizmente, sofrer um ataque cardíaco, né? Lamentável foi a perda do título contra o Londrina, me ajuda, 81, uma coisa assim, 81, foi lamentável, porque aquele foi um jogo bem estranho. Eu estava narrando esse jogo para a televisão, nós estávamos em rede, eu já estava na TV Cultura e estávamos narrando esse jogo para a rede paranaense de televisão. E o jogo foi em Londrina. E ali tinha uma defesa do Grêmio de Maringá, tinha o Osiris, tinha o Ricardo e tal, e teve 2, 3 lances ali que eu achei meio estranho. E o Maringá era mais time, De Paulo. O Grêmio de Maringá, assim, comparado, era um pouco mais time, em que pese eles tinham o Carlos Alberto Dias, eles tinham alguns jogadores bons à época, mas eu acho que achei um pouco estranho. Arrumei uma confusão uma vez em Curitiba com o Vitor de Oliveira, que era o árbitro, e ele começou a dizer, era muito frio, era uma daquelas noites frias de Curitiba, que curitibano estava encarangado. Tu imagina nós aí do norte, né? E aí, e um pouco de serração, e daí o seguinte,
o Curitiba dominando o jogo e tal, e eu, para ser testemunha dos lances, eu não podia ficar atrás do gol. Eu fui mais me posicionando para o meio do campo. E eu estava no campo para comentar e ser repórter e o Puca na cabine. Entendeu? E aí, e o juiz querendo me tirar dali. E querendo me tirar a todo custo, e não sei o quê, e etc. e tal. E aí eu disse que não ia sair. Entendeu? E aí eu nunca, eu nunca esqueço que chegou alguém do banco do Grêmio e falou assim, ó, se tu puder complicar, complique, entendeu? Mas eu, né, hoje eu sou franzino, na época então, né, molecão de tudo e tal, e eu corri para dentro do campo. E o Vitor, o Afonso Vitor de Oliveira colocou o regimento para me tirar, entendeu? Porque eu não ia sair, claro, né? Eu falei, enquanto tiver aqui no meio do campo, o tenente não vai bater em mim, né? O sargento não vai bater em mim. Então, eu sei que eu me lembro dessa pataquada, não faria hoje, evidentemente, mas eu me lembro. Uma outra foi um tumulto que teve entre Curitiba e Grêmio de Maringá também. O diretor do Grêmio era o Navarro Mansur, levou um tapa, assim, que foi óculos, foi seu Navarro para tudo quanto é lado, aí quem estava ali no gramado brigou, e eu querendo fazer o papel de repórter, e daqui a pouco chega o Manga, que era o goleiro do Curitiba, mas ele dá uma abrida de braço e perna, mas foi um strike, ele jogou 10 para um lado, 8 para o outro, entendeu? Eu dei quase parar lá na boca do túnel e tal. Um amigo nosso, de saudosa memória, o Adilson Martins, eu posso dizer que foi o que começou aquela confusão. Ele era gandula, jogava na categoria de base do Grêmio. Ele já contou essa história, o saudoso Adilson, grande amigo Adilson. O Adilson. Ele pegou e aí o jogo estava, entre aspas, bom para nós e valia a pena segurar a bola, retardar a bola. O Adilson colocou a bola nas costas, aí vem um jogador do Curitiba, foi para cima dele, o seu Navarro Mansur não vai bater no moleque, e aí entra um, puxa outro. Eu sei que o Braulio Zanotto quase que deixou um jogo de futebol de salão, entendeu? Que era o árbitro do jogo e tal, e gente de um lado, gente de outro. São jogos assim, De Paula, que eu me lembro com emoção, jogos fora, um jogo que eu tive a oportunidade aí foi um jogo que me marcou muito por um sonho de criança. Um sábado à tarde eu narrei no Maracanã, Grêmio de Maringá contra o Botafogo. Eu fui de Campo Grande, eu saí de Maringá, fui a Campo Grande na quarta-feira à noite, lá no Pedro Pedrocian, narrar Grêmio de Maringá e Operário de Campo Grande, era um campeonato brasileiro, e no sábado à tarde, o jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Vasco da Gama, foi 1-0, contra o Vasco não, contra o Botafogo. Eu também fiz jogo contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, mas foi 1-0 para o Botafogo, salvo o melhor juízo, o gol do Mendonça, que era um jogador meio futista. Em 77. E lá no Pedro Pedrocian, o Grêmio, acho que venceu um gol de Itamar, se eu não estou enganado. O Itamar era no centroavante. Isso. E você fez o jogo contra o Vasco em 78, em São Januário, 1-1. O Ferreirinha fez um gol de empate lá, foi isso? O Ferreirinha, né? Em 78. Foi o Ferreirinha. Foi o Ferreirinha. Ferreirinha jogava a bola pra caramba. Aquele meio-campo de Dinivaldo e Ferreirinha, na história do futebol paranaense, olha que eu acompanhei e acompanho. Entendeu? Marcaram, viu? Que trio de meio de campo. Aquilo não é exagero dizer para você. Aqueles jogadores com aquela condição técnica de hoje, claro, adaptado à condição física do futebol hoje em dia, jogariam em vários times aí. Estariam na Europa. Agora, Nelson, eu queria que você me falasse desse jogo que você realizou um sonho de criança. Acho bonito isso. Porque você ouvia a rádio e você se encantava com as narrações, ficava imaginando o Pacaembu, o Morumbi, o Maracanã, ou mesmo os estádios do Paraná, o
o Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. E como é que é você chegar numa cabine no Maracanã para transmitir um jogo de um time do Paraná com o time do Rio de Janeiro, o Botafogo, o grande Botafogo? Você pensa assim, fala, poxa, eu estou realizando um sonho, como é que fica esse sentimento? Eu fico assim, imaginando o privilégio que é fazer, e é uma conquista, não é não? Fica marcado, né? Porque, na verdade, se eu pudesse mal comparar e mal comparando, é você pegar um sacristão de uma capela bem interiorana e daqui a pouco ele ajudar a servir a missa, celebrar a missa lá no Vaticano, tá? Porque o Maracanã era, naquele tempo, o maior estádio de futebol do mundo em importância. Não só em tamanho físico, não só... Porque aquilo ali foi templo de Pelé e Companhia Limitada, só esses caras, né? Entendeu? Então, ali trabalhava Zico, né? Entre o Jairzinho, Paulo César Caju, Gerson, Rivelino, quer dizer, eram os caras que trabalhavam no domingo à tarde nesse estádio, tu imagina. Ô, Nelson, mas vamos falar antes até. Você está falando de um palco que foi a sede da Copa do Mundo de 1950 e que por ali passaram os grandes jogadores do futebol brasileiro, campeões mundiais, bicampeões mundiais e tricampeões mundiais, né? Garrincha, Didi, Newton Santos. Então você pega antes até. Você estava num palco. Sim. Eu estava num lugar sagrado. E olha só como é que aconteceu isso. Eu saí de Maringá com a missão estabelecida pelo Puca, o Puca era o chefe da equipe, para narrar o jogo quarta-feira em Campo Grande, o itinerário foi cumprido, a minha parte foi cumprida. O Puca chegaria no Rio de Janeiro na sexta-feira à noite. Ele era vereador, tinha os afazeres dele na Câmara, e eu não sei exatamente, eu acho que foi um desses motivos que fez com que ele não fosse a Campo Grande, junto comigo, entendeu? E aí, ele diz o seguinte, você faz o jogo, tá? Arruma repórter lá em Campo Grande, e sábado eu e você fazemos no Maracanã. Então eu já estava assim, sem dormir, porque eu ia pro Maracanã. E se o Puca dissesse que era só para entrar no Maracanã e não fazer nada, para mim já estava tudo também certo, já era uma grande conquista. Mas imaginando eu lá no gramado do Maracanã, no vestiário, os repórteres naquela época iam para o vestiário antes do jogo, no intervalo, no final, todo mundo trabalhava ali e etc, né? Você sempre tinha repórteres e tal. Então eu, a rigor, ia para ser, era para ter sido o repórter dessa partida. Aí deu um problema de aviação mesmo. Não sei o que houve, eu não me lembro se era uma greve, o que foi, e o Puca não pôde sair de Maringá. O Puca não pôde sair. E aí, no sábado pela manhã, né, o Puca sabia o hotel onde eu estava e tal, e aí eu até tinha saído para dar uma volta na praia e tal, e quando voltei, eu falei, deixa eu ir lá para o hotel, começar a arrumar as coisas, que daqui a pouco eu não tinha achado o Puca. Nós não tínhamos esse telefone hoje, né, de celular, essas coisas e tal, né? Então eu não tinha achado, eu pensei, o Puca chegou, foi dormir, não me achou ainda e tal. Aí eu fiquei sabendo, era mais ou menos 10 horas da manhã. Não, porque eu fiquei aqui, porque não sei o quê, eu tentei ir, porque daí não dava de carro, não dava conexão, e deu todas as explicações. Falou, você vai narrar. Eu falei, caramba. Falei, bom, tá bom, vamos narrar o jogo. Mas eu não sabia, te juro por Deus, eu sabia na minha cabeça tudo que era o Maracanã. Mas, de Paulo, quando eu cheguei dentro do Maracanã, para subir de elevador, era segundo, terceiro andar, as cabines de rádio do Maracanã. Aí, hoje tem a reforma e tal, fui lá já no novo Maracanã e tal. Caramba, e aí? E para você arrumar gente para te auxiliar numa partida de futebol no Maracanã. E aí, já o pessoal da Telerge, né?
da Telerge, não sei se você vai ter linha, aquela coisa, aquela milonga, né, do Carioca, aquele negócio todo. Eu sei que eu acabei arrumando o Dequinha, era um quarto zagueiro, que jogou no Grêmio de Maringá e jogou no Flamengo. Dequinha foi jogador do Flamengo, etc. e tal. E o Dequinha foi quem me arrumou gente no Rio de Janeiro, um empresário. Naquela época estava aparecendo a figura já do empresário de futebol, assim, já sendo destacado, chamado Cláudio Leite. Não sei se essa pessoa ainda é viva, ele já era um cinquentão à época, né? E me fez, assim, um auxílio na transmissão. Mas eu me mordia para saber se eu estava vivo, viu? Ô, Nelson, nós estamos falando o seguinte, você, pelas minhas contas, você tinha 20 anos. Não muito além disso. Muito além disso. Não, você falou... É, 21 anos, 20 anos, 21 anos. Era essa a minha idade. Aí é que está, né, as diferenças, né, quer dizer, eu não sei se eu confiaria uma transmissão hoje com toda a tecnologia, entendeu? A um menino de 20 anos, por mais talento, por mais vontade que ele pudesse ter. Eu não sei se hoje eu confiaria, mas era o que tínhamos para o momento e tal. Agora, posso te dizer, é um sonho, né, é uma realização. Cada qual, eu acho que cada um tem o seu sonho enquanto profissional, né? Imagino que, independente da profissão, o engenheiro deve ter lá seu sonho, o advogado tem seu sonho, né? De repente, sou advogado, estou aqui fazendo uma sustentação no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, isso engrandece a atividade, né? Fazendo uma palestra, etc. Eu sei disso. Eu fiquei, assim, nas nuvens. Foi uma das conquistas de desejo da minha vida, isso posso te garantir. Entendeu? De repente, para aqueles que nos ouvem agora, não tenham esse sentimento, porque não são do ramo. Mas quem sabe o que era Maracanã, né, e tal, né? Agora, eu queria que você falasse para mim da concorrência. Nós não falamos da concorrência. Eu tenho aqui uma foto. Essa foto aqui anda para lá e para cá. Ela vive na internet. É o Ferrari Júnior e o querido Renato... Ferrari Júnior. Eu queria que você me falasse dessa turma aqui, da sua época aqui em Maringá, Ari Bueno de Godoy. Tem aqui o nosso amigo Mário Celso Sami, que sempre estou em contato com ele. Tem aqui o Valdir Pinheiro com o Emilson. Essa turma, eles trabalhavam nesse período que você relata, né? O Valdir Pinheiro é meu irmão. Né, meu irmão, um irmãozão. Você queria dar risada, você sentava do lado do muro. Né? Então, eu toda vez eu fico entristecido. Ele teve um acidente junto com o Denival Pinto, eu me lembro que eu fui buscá-lo lá em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Mas é o seguinte, tão logo eu cheguei, o Sami foi para Campinas, tá? Ele saiu de Maringá. O Sami era repórter daqueles azogue, aceso, muito bom. Catarinense ele, tá? Muito, muito bom. Eles tinham um timaço lá na Rádio Cultura, tá? Na Rádio Cultura de Maringá. Tinha um timaço. O que eu me permito, porque eu fui muito amigo do Ferrari. Ferrari gostava de mim também, tá? Eu cheguei em Maringá, a rivalidade era em todos os... Quem se dava bem, era a esposa do Puca, a dona Nair, com a esposa do Ferrari. O resto era rivalidade. Entre o Puca. Eles eram rivais, porque eram vereadores juntos. Foram os dois vereadores disparadamente mais disputados. Eu acredito que proporcionalmente nunca se repetiu uma votação tão grande. Não sei, mas acredito que nunca proporcionalmente tenha se repetido uma votação tão grande para dois comunicadores de rádio, que foi o Ferrari e o Puca. Então tinha um timaço lá. O Ari era um baita de um comunicador, porque o Ari era comunicador tanto esportivo como um comunicador de entretenimento, né? Radialista
de primeira grandeza, também foi Apresentador de vereador. TV também. Apresentador de TV igual você. Isso. Eu substituí o Ari na TV. Eu lembrei Eu disso. substituí o Ari na TV. Aí, então, eles tinham um timaço. O que eu me permito a dizer é o seguinte, o Ferrari era dono de um carisma, um comunicador, ele fazia um programa de cunho político, social, e ali estava o grande valor do comunicador Ferrari, fazia um programa às 11 horas da manhã, que era mais do que ouvido em Maringá, né? A tribuna do povão, né? A tribuna, isso. Até o Ari ajudava ele nisso. Só que o PUC era mais narrador. Era. O PUC era mais narrador. Na hora do narrar futebol, o PUCA, naquilo que nós podemos objetivar como qualidade de narrador, o PUCA era mais rápido, era mais límpida a narração, o PUCA convencia mais como narrador, entendeu? Então, agora, se você colocasse toda a estrutura do narrador para baixo, eu não vou me fazer derrogado aqui. Eles tinham uma equipe melhor que a nossa. Mas nós ganhávamos audiência porque o PUCA se encarregava de fazer, digamos, esse trabalho de melhor narração. E o Ferrari agradava mais. O Ferrari ele era mais cordato, mais simpático. E o PUCA, na hora de baixar o porrete, ele fazia um comício. Entendeu? Se você perguntar para jogadores, eu tinha certa dificuldade, inclusive, de cobrir o Brinco da Vila, às vezes. Porque tinha jogadores que me cobravam isso. Entendeu? Pô, o PUCA, de repente, um cara que tem que ser erguido sob o ponto de vista, levando em consideração o futebol, o Itamar merece uma estátua em algum lugar aí que possa fazer uma honra para um desportista em Maringá. Mas chegou uma época que a esposa do Itamar, que era professora na universidade, pediu até uma audiência para conversar com o PUCA, tal era uma coisa como quem diz, pô, você está atacando além muito além da atividade do profissional, né? Às vezes, os dirigentes, o seu Carlos Coelho, quando o PUCA estava, né, envenenado, ninguém prestava, não sei o quê, está na hora de largar e tal. Era assim. Agora, era uma concorrência bacana, cara. Era bacana, agora, era bonito. O que é bom frisar é que, naquele período, ele tinha o programa ao meio-dia, né? Era do meio-dia a 1 da tarde. Então, é nesse período aí que você fala, que aí ele chegava à madeira mesmo, que era uma coisa assim absurda. E a audiência era muito alta e o torcedor o pessoal mandava cartas, né, meu? Mandava cartas, telefonemas. Claro! Não, recebia carta. Deixa eu te falar, eu tive, assim, grandes alegrias, não como popstar, não é isso. Mas tinha gente que ia de Floresta, que ia de Mandaguaçu, que não sei o quê, ia fazer alguma atividade em Maringá e corria na rádio para conhecer nós. Entendeu? Aí eu queria conhecer, eu ouço, aquilo que você falou, me lembro que aquele dia você entrevistou, que você comentou isso, aquilo e tal, e não sei o quê, como é que faz para transmitir lá, me lembro que eu fui transmitir jogo em Rio Grande, em Pelotas e tal, como é que faz para fazer isso? Eu e o Carlinhos Martins, Carlinhos sim, viu? Carlinhos, tecnicamente, um primor de narrador, primor. O Martins era também desses fora da curva, como narrador, assim. Me lembro de ter feito junto, eu e o Carlinhos Martins, no Olímpico, em Porto Alegre, jogo do Grêmio de Maringá e o Grêmio de Porto Alegre. Enfim, bons tempos, viu, De Paulo? Eu tenho uma foto aqui, você falou do Carlinhos, e eu tenho uma foto aqui muito bacana, que quando eu entrevistei o Carlinhos, eu utilizei essa foto. Está aqui o Toledo, o Ananias Rodrigues de bigode, você, o Antônio Paulo Puca, Carlinhos Martins e Germano Filho.
que é uma foto, deve ser final dos anos 70, início dos anos 80, eu não sei de quando é essa foto, mas esse pessoal todo aí, você conviveu, trabalhou junto, né? Muita história. Ó, o negócio é o seguinte, eu me lembro desse dia. E você pode notar que o que está aí todo enfaixotado, né? Que está de terno, praticamente, é o Carlinhos. Está, né? Era casamento do Carlinhos. Esse local aí, salvo o melhor juízo, é a Igreja São José, que é quase esquina ali com Colombo e Pedro Táxi. Eu acho que é isso, né? É Não, ali, a São José na Operária. Então, é Divino Espírito Santo. Então é Divino Espírito Santo, tá? Ali tinha um espaço ali onde o Carlinhos realizou a celebração do casamento dele e fez a confraternização num espaço apropriado para aquilo. E aí estava todo esse time aí. Germano, de saudosa lembrança. O Germano era um milongueiro que eu vou te contar, viu? Se ele, onde ele tiver, ele está querendo empulhar alguém. O Germano era desse jeito aí, né? O Toledo tinha saído da condição de soldado. O Toledo era militar. E ele tinha saído da condição de soldado e foi fazer alguma atividade de transporte de estudantes, e ele é contraparente do Puca. Ou a dona Nair, tal, ele é contraparente. E começou a trabalhar conosco. O Ananias, ele era o nosso plantão. Né? O Ananias era o nosso plantão. E o Carlinhos, na verdade, ele começou trabalhando com o Ferrari. Ele foi revelado no time do Ferrari. Ele começou a fazer uma equipe. Se fosse hoje, o Carlinhos teria tido muito mais facilidade por conta das ferramentas que tem de internet e tal. Mas ele fazia com um pequeno gravador e junto com um outro colega, ele fazia narrações e tal, assim, me lembro do Martins. Grande parceiro mesmo. Esse aí tem muita história com ele. Parceiro. Aqui tem uma foto aqui que, quando você começa a falar, eu me lembro dessa turma aqui, rapaz, que ficou marcado na história de Maringá, né? O Ferrari entrevistando o João Paulino, essa foto é de 77, quando o Grêmio entrou no Nacional e a administração municipal, o pessoal da Arena, utilizou como propaganda e o povão foi junto. O povão falou, pô, nós estamos no Campeonato Brasileiro, né? Foi uma alegria. Aí você fala desses jogos que você cobriu em função Exatamente. ter conquistado a vaga do Grêmio para o Campeonato Nacional. E aí era muito time, né? Era um campeonato assim, aos dias de hoje, meio que inimaginável, né? Mas é o que tinha. Eu me lembro que eu saí de Maringá e eu fiquei mais de uma semana fora, entendeu? Justamente por conta do Grêmio de Maringá, jogando em Rio Grande, em Pelotas, né? E aí você fazia trecho de ônibus, trecho de avião. O time tinha o Rafael Camarota, tinha o Dete, o Paulo César, né? Me lembro o Zé Carlos, que jogou no Cruzeiro, no Guarani, também fazia parte daquele grupo. Também. O Zé Carlos um dia me disse uma frase, eu estava conversando com ele, de resenha de futebol, assim, eu estava conversando com o Zé Carlos, falei, Zé Carlos, e deu para o pé de meia, né? Assim, como quem diz assim, era bem informal a conversa e tal, e ele me disse o seguinte, ele falou assim, ó, as alegrias que eu tive no futebol vale mais do que a fábrica de meia inteira. Olha, ou seja, era um mundo, sabe, diferente, era meio mágico, bem mágico o mundo do futebol, para quem vivia o mundo do futebol. Claro, as estrelas do futebol, então, era outro patamar. Mas o fato de você conviver como comunicador, como um profissional de outra área, mas que tivesse ali no dia a dia do futebol, era muito interessante. Era um mundo
até mágico, entendeu? Conheci figuras de futebol, uma vez resenhando com o Jair Bala, né? O Jair Bala foi apontado como um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, sobremaneira de Minas, né? Do Atlético Mineiro. Do América, né? Do América. No América, começou no América. E daí o Jair, ele pegou daí ele me contou, depois ele me contou, me esclareceu, que ele fez a pior bobagem da vida dele, que ele foi todo alegre para o Santos, entendeu? Foi jogar no Santos. Aí eu falei, ô Bala, eu era pequeno, eu era menor, mas nunca vi você lá, Bala, para com esse negócio, tu não jogou no Santos. Aquela resenha de provocação que tem entre jogadores, com repórter, aquela coisa toda, né? E eu falei, ô Bala, eu nunca vi você lá, Bala, nunca vi ficha técnica lá com teu nome, nada e tal. Aí, isso nós estávamos ali no Brinco da Vila, no canto ali, tá, mas na avenida tinha um barzinho. Nós estávamos ali, matando a sede no final de tarde e tal, e conversando, resenha de futebol. Daí o Bala disse assim, mas presta atenção. Daí eu falei, tá, mas por que tu não jogou no Santos? Ele falou, não, tinha uma perseguição lá no Santos contra eu. Falei, como assim perseguição? Não, o técnico me perseguia. Eu falei, como assim me perseguia? Ele colocava um tal de Edson para jogar na minha, entendeu? Pô, aí eu entendi. Eu falei, como assim você fez uma besteira e jogar no time que tem o Pelé, que só tem o Pelé? Falou, pô, o problema até aí não é besteira, o problema é você querer jogar no lugar do Pelé, aí é a besteira. Aí estava a besteira. Então eu ouvi tanta história, né? O técnico Wilson Capão, né? O Francisco Alves Capão, contava muita história, né? Borba Filho, virei amigo depois, comentarista com ele em Curitiba. Muito inteligente. Tinha muita história de futebol, inteligentíssimo, conhecia bem. Sabe, figuras amáveis, jogadores assim. Até hoje sou muito amigo do secretário de Planejamento do Estado do Paraná, Guto Silva, que era molequinho no Brinco da Vila, junto com o pai dele. O Guto filho de Rafael. Teve aqui no Museu Esportivo uma figura assim, um cara muito bacana, muito gente boa. Rapaz super simpático e tal. Contei para ele histórias, ele se emocionou, virou muito meu amigo. É filho do Rafael Silva, né? Isso. Que foi zagueiro do Grêmio de Esportes Maringá. Não, eu ia te perguntar, você estava falando de Foz do Iguaçu, eu me lembrei, não teve como lembrar do goleiro Roberto Costa. Você deve ter contato com ele aí em Foz ou não? Volta e meia a gente cruza. O Roberto continua por aqui e sempre envolvido com o esporte, né? E sempre ocupando um cargo, ora por uma indicação em nível de município, do estado, né, ligado à Secretaria de Esportes. Uma figura maravilhosa. Roberto, por que você pegou? Falou, o dia que eu achei um melhor do que eu parei. Quem que era? O Tafarel. Ele falou, enquanto eu não tinha um melhor que eu não parava, e daí não sei o quê. Tá? E é um orgulho também para o futebol do Paraná, né? Jogou no Atlético, foi jogar na seleção. Nelson, diga. Eu não tenho como não te falar contigo sobre isso, desse bate-papo nosso, que eu estou adorando. Você começa a falar, e eu vivi esse ambiente assim, não nos bastidores, mas do estádio e tal, dos jogos, é muito bacana, mas eu tenho que perguntar isso para você, eu quero que você fale sobre isso, porque nós temos um amigo comum que nos deixou, que foi Adilson Martins. O Adilson tinha uma absoluta adoração pelo Nelson Rodrigues. Qualquer coisa que você encontrava o Adilson, não, tem que falar com o Nelson, que não sei o quê, papapá, tudo era o Nelson. E ele nos deixou, sofreu demais, era um guerreiro, um batalhador, o Adilson era aquele cara louco, assim, e que preservava as amizades, né? O Adilson, ele deu umas manifestações aqui para o Museu Esportivo que eu guardo com carinho eternamente, sabe? Sou muito grato a Deus de ter conhecido o Adilson. Eu queria que você me falasse do Adilson, porque certamente a Sandra, a irmã dele, vai assistir esse vídeo, e é um vídeo que a gente está batendo um papo falando do futebol de Maringá, mas eu acho também que nós temos que fazer essa homenagem para
o querido Cascão, que não está mais entre nós, né? Eu chamava ele de Diego Armando Maradona, só disso eu chamava ele, entendeu? Toda vez, daí Diego Armando Maradona e tal, né? O Adilson é o seguinte, deixa eu te contar como é que eu conheci o Adilson. Isso lá se vai tantos anos. Logo que eu cheguei em Maringá, eu conheci o Adilson no Brinco da Vila, né? Porque ele jogava ali e depois ele foi jogar lá no time do Central e Goleiro, então aí teve um jogo no Willie Davis que eles estavam fazendo a preliminar e aí o Adilson molhado de cachaça. Molhado de cachaça. Eu falei, mas você bebeu? Entendeu? Né? Aí era um trabalho que tinha feito, que alguém fez lá. Mas e no ritual tinha que jogar uma cachaça em cima do corpo para poder jogar. É sério, Paulo. Então tinha tudo isso. Aí tinha a dona Jacira, a mãe dele, queridona, dona Jacira, outra figura. Aí eles convidaram eu e o Lindolfo para entrar no time que a dona Jacira, seu Antônio e o pai do Adilson tinham montado, e junto lá com o Cacau, que namorava a Sandra, e infelizmente faleceu, o primeiro marido da Sandra e tal, e nós fomos para jogar lá no Vale Azul. Tinha um campo lá no... Só uma coisa, Lindolfo Júnior, né? O filho. O Lindolfo Júnior. O Galo Cego. No rádio, Maringá. Fenômeno. Virou deputado por conta do microfone e tal, né? Fenômeno. Meu amigo, nós trabalhamos na televisão. Aí nós fomos, era um domingo de manhã. Aí, quando nós chegamos um pouco atrasado, o Lindolfo sempre atrasado, e aí ele ia passar pela minha casa e me apanhar para nós ir lá para jogar. Tipo assim, aquelas peladas, né? Entendeu? E chegamos lá, estava um quebra-pau de Paula que você não imagina. E aí fizemos, já naquele dia mesmo, fizemos uma amizade, risada e aquela coisa toda. E eu fui travando uma amizade assim, pessoal com o Adilson e com a família dele, que eu arrisco dizer o seguinte, graças a Deus nunca precisou isso, mas o Adilson era daquelas pessoas que eu tinha na minha relação que dissesse o seguinte, mas isso aí, não é exagero que eu vou te dizer, não, mas isso aqui eu vou colocar ele até em risco de vida se eu pedir isso para ele, pois ele toparia, tá? Pela amizade que nós tínhamos e tal. E aí, chegou num determinado momento, ele fazendo rádio em Maringá, mas não estava lá tão bem e tal, e eu que comecei a dar oportunidade para o Adilson também ser comunicador, fui eu que comecei. E aí um dia eu cheguei, eu estava mais em Curitiba, falei, Adilson, vou te levar para Sorriso. E aí ele foi para Sorriso, começou a trabalhar na rádio conosco, daí ele montou um jornal para ele, foi para a televisão. Ele tem um nome bonito na cidade de Sorriso. Para ter o governo, De Paulo, foi inaugurado agora há meses, faz menos de um ano, foi inaugurado uma clínica municipal que cuida de diálise e tal, né? Como o Adilson foi um dos que sofria por conta de ter que fazer diálise, né, problema renal que ele teve e tal, isso o levou, infelizmente, a óbito, a consequência disso, tem lá essa clínica numa homenagem do município com o nome dele e tal. Então, era uma figura, eu só ria com o Adilson, só dava risada com ele, né? Ele sempre pronto para qualquer parada, desbocado como ele só, Dona Jacira também era desbocada e tal, entendeu? Para um filho daquilo, ela não demorava meio segundo para chamar o sujeito, enfim. E pessoas assim que eu convivi, eu estava em Curitiba, eu vinha a Maringá, eu ia pousar na casa do Adilson, lá no Borba Gato, lá com a dona Jacira, com o seu Antônio, amigo deles. Eu tenho uma tristeza muito grande, porque são daquelas pessoas que te fazem falta, sabe? Fazem falta. Ainda que a distância, hoje a comunicação é fácil e tal, entendeu? Ele sempre provocativo, né? Era uma figura maravilhosa, um coração do tamanho do mundo, valente, briguento com todo mundo, mas aquilo era só na casca. O coração era
de uma ternura invejável, cara, invejável. Gostava de aprontar com os amigos, fazendo fofoca de um para outro, era o mundo dele, grande figura. Ô, Nelson, agora a gente vai embora. A gente vai embora, mas eu quero voltar a falar contigo. Mais para frente, a gente tem muitas histórias ainda para contar. E eu só quero mostrar aqui uma foto que quando o Nelson veio aqui no Museu Esportivo, está ele a foto aqui com o nosso mascote. Agradeço muito você ter vindo aqui. Foi um dia que estava o Léo Maringá, estava o deputado, veio o deputado também, que eu esqueci o nome agora. Rubens Bueno, né? Era o deputado Rubens Bueno. Lá de Campo Mourão, Rubens Bueno, e também outros amigos estiveram aqui. Então, Nelson, eu quero te agradecer por essa disponibilidade de você falar com a gente aqui do Museu Esportivo e dizer que você é um cara que você está na história do futebol profissional de Maringá em função de você ter convivido, né, com nesse período tão legal, tão importante na história do futebol profissional de Maringá. Quero te agradecer, viu, Nelson? Muito obrigado, viu? Olha, De Paulo, primeiro, quem é eternamente agradecido... Eu até estava meio brabinho contigo, porque eu estava com inveja de tanto amigo importante que passou aí. Eu falei, tá bom. Então tá, ele está grande e não está me chamando, mas tudo bem, mas graças a Deus... Aquele dia que nós marcamos, deu problema, né? Teve um problema técnico, eu me lembro. Mas bobagem à parte, primeiro o seguinte, eu já te disse isso pessoalmente, e agora, alargando mais ainda, o trabalho que você faz, você vai entender isso, De Paula. Talvez, infelizmente, você não tenha vida suficiente para você saber o tamanho daquilo que você está fazendo hoje. Porque é lá na frente é que a gente vai ficar sabendo aquilo que a gente fez hoje, se teve resultado positivo e tal. E essa empreitada que você fez, né, árdua, de sacrifício, de se doar para manter uma memória de uma parte de esportes, porque talvez, agora Maringá está novamente, imagino eu, que no dia a dia aí tenha muita discussão sobre o futebol. Mas eu me lembro que essas discussões do Grêmio de Maringá, do rádio, dos radialistas e tal, isso era assunto na cidade. A nossa história não pode ser contada sem estas histórias que nós estamos contando, porque isso dava reflexo nas atividades sociais, nas atividades comerciais, nas tomadas de posições políticas, entendeu? Que se dava isso. O Grêmio de Maringá, ele tinha uma importância no cenário político que candidatos a governador do estado, a deputados e tal, ia lá tirar fotografia, ia lá conversar, ia lá pedir, bater continência. Eram instituições que hoje a gente sabe a importância que tem naquilo. Quantas amizades eu fiz por conta desse item chamado futebol, rádio esportivo, etc. Então, isso que você está fazendo é digno de todos os elogios possíveis. Eu aí, em Maringá, consegui me realizar como gente, como homem, muita risada, sabe? Eu tenho o maior carinho do mundo, né? A minha Universidade Estadual de Maringá, entre tantas e tantas coisas aí que eu poderia ressaltar. Espero, numa outra oportunidade, voltar a conversar com você, De Paulo. Nelson, Deus te abençoe sempre, tá? Muito Amém. Obrigado. Amém para todos nós. Muito obrigado pelo teu carinho, pelas palavras. A gente, para fazer esse trabalho de preservação da memória, de resgate da história, a gente conta com os amigos. E você está entre esses amigos que colaboram para a gente contar essa história, que nos dão ânimo para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Tudo de bom. Forte abraço. Valeu. Falei com o Nelson Rodrigues. Eu confesso que eu fiquei assim, bastante emocionado quando ele falou do Adilson Martins
E o Adilson, ele representa muito na história do Museu Esportivo de Maringá, que é um cara que era daqui, que não morava em Maringá e que estava sempre pronto a colaborar com o museu, seja divulgando, participando das nossas ações. E o Adilson nos deixou muito cedo, mas deixou uma história muito bonita. E o Nelson, quando eu falo com o Nelson Rodrigues, quando a gente troca algumas ideias pelo celular, pelo WhatsApp, não tem como não me lembrar do Adilson Martins. E que bacana, né, ouvir o Nelson Rodrigues. Ele passou para a gente um cenário dos anos 70 e um cenário do qual eu me incluí, porque toda aquela história do Grêmio de Esportes Maringá, Estádio Willie Davis, e a própria Maringá dos anos 70, né? Eu convivi muito com isso, me lembro muito dos amigos, né? Amigos até que não estão mais entre nós, falei do Adilson, mas tem outros amigos também, Mário Sérgio Reco, que a gente assistiu os jogos juntos, o Reco também não está mais conosco, está num bom lugar, com a graça de Deus. Então é isso, é legal reviver nesse trabalho que a gente faz de resgatar a memória dos 70 anos do Estádio Willie Davis e 50 anos também do Chico Neto. Chico Neto em 2026, 50, Willie Davis, 70 anos em 2027. Valeu, até a próxima. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.